Olá, estudantes do 7º ano. Nessa 7ª quinzena, nós vamos estudar um pouquinho sobre variação linguística. Então, o que é variação linguística? É um fenômeno natural que ocorre pela diversificação dos sistemas de uma língua em relação às possibilidades de mudança dos seus elementos. As mudanças de vocabulário, de pronúncia. Ela existe porque as línguas possuem a característica de serem dinâmicas e sensíveis a fatores como a região geográfica, o sexo, a idade, a classe social do falante e o grau de formalidade do contexto da comunicação. Então, a variação linguística é importante também observar que ela é adequada para atender às necessidades comunicativas e cognitivas do falante. Observem essa imagem. Nessa imagem, nós temos algumas gírias faladas antigamente. Nós temos a palavra chuchu beleza, pela madrugada, sebo nas canelas, supimpa, é de lascar, mandar brasa, mundaréu, que abacaxi. São gírias que, com o decorrer do tempo, foram deixando de ser usadas. Como nós dissemos, a língua ela é viva, ela vai se renovando. Então, as gírias. As línguas vivem em constante reconstrução, variando de acordo com os anos. Com o passar do tempo, algumas palavras ou expressões deixam de ser utilizadas ou passam a ser empregadas em somente casos específicos. Por isso, pessoas com idades diferentes tendem a utilizar palavras distintas para se expressarem. Por exemplo, a palavra você. Olha como surgiu o nosso você. Antigamente era vossa mercê, lá no português colonial. Passou a ser vós-me-cê, depois me-cê. No português atual também já tem mudanças. Você, ocê e cê. Em situações mais formais, nós empregamos uma variedade linguística mais formal e próxima da norma padrão. Nós já estudamos a linguagem formal, a linguagem informal, a linguagem coloquial, a linguagem dos livros. Já em situações informais, as situações mais do dia a dia, de conversa com os colegas, de conversa com a família, em casa, nós empregamos uma variedade linguística informal, próxima ao contexto em que estamos inseridos. Por exemplo, chamamos os colegas de você, as pessoas com mais idade nós chamamos de senhor. Então, dependendo do contexto, nós temos que adequar o nosso falar. Nosso bem é falar adequadamente. Nós já estudamos também a norma padrão e a língua coloquial. A língua coloquial é a linguagem informal que nós falamos no dia a dia. E a norma padrão é a norma da gramática que nós aprendemos nos livros. Então, a norma padrão é um modelo, uma referência utilizada em situações formais e com origem em livros literários e canônicos. Exemplo, quando que nós usamos a linguagem padrão? Em entrevistas de emprego, na apresentação de trabalhos, em cartas formais e vários outros exemplos. Já a língua coloquial é uma variação linguística utilizada em situações mais informais. É corriqueira do nosso dia a dia. Como nós já falamos, em conversa com os amigos, com a família, em algumas conversas com os amigos nas redes sociais, nós usamos a linguagem coloquial. Agora, é correto afirmar que somente a norma padrão é a forma adequada da língua, é a norma certa de se falar? É comum em nossa sociedade considerarmos errados os modos diferentes de falar
e como certos apenas os usos que seguem a norma padrão. A forma padrão é, na verdade, apenas uma das modalidades da língua e não a única. Por isso que nós vamos estudar hoje a variação linguística. Então, as variações linguísticas regionais, todas as línguas do Brasil. Nosso país é muito grande, né? Nós temos as regiões, até de estado para estado, dentro da própria região, costumam ter umas variações. O Brasil é um dos países mais extensos do mundo, né? Tem uma área de 8.514.876 km². Então, nós não temos como imaginar que a língua portuguesa falada lá no Acre seja a mesma falada no Rio Grande do Sul. Então, nós temos as variações linguísticas regionais. Cada região tem o seu jeito de falar, tem o seu sotaque, tem algumas palavras que são usadas ali, em outras regiões não são. Isso nós chamamos de variações linguísticas regionais. As principais diferenças são no uso de palavras distintas para falar sobre a mesma coisa e a entonação dada a cada sílaba. As variações linguísticas regionais. Sendo assim, podemos dizer que o português do Brasil vai muito além do que se vê nos livros. Temos também as variedades sociais. O que são as variedades sociais? São as modificações da linguagem produzidas pelo ambiente em que se desenvolve o falante e pode ocorrer pela diferença de classe social, o grau de educação, quanto que ele estudou, a profissão dele, a idade. Um adolescente, ele tem um palavreado, uma linguagem diferente de um idoso, que tem lá seus 60, 80 anos. Na profissão também. Um advogado, ele tem o linguajar dele, da profissão, o juiz, o grau de educação. Quanto mais escolarizado a pessoa for, ela vai ter uma capacidade de poder se comunicar com palavras, com muito mais palavras. E a classe social. Exemplos. Vamos ver esse exemplo aqui. O réu vive de espórtula, tanto que é notória sua cacoscomia. O réu vive de espórtula, tanto que é notória sua cacosmia. É um linguajar jurídico utilizado pelos advogados, pelos juízes, e nós não temos que saber o que é espórtula. Ele vive de esmola, tanto que é notória, que nota-se a sua cacosmia. Até cacosmia pode ser um mau cheiro. Talvez ele mora na rua, não tem como tomar banho, fazer sua higiene. Então, esse aqui é um linguajar jurídico, bem diferente do que nós conversamos no dia a dia. Vamos ver outros exemplos. Este daqui é um exemplo de uma conversa de surfistas, que já tem um outro tipo de linguagem. Oi, rapaz do surf, brigadão pela moral que vocês estão me dando. Pô, tá muito bom. Quando tá batendo aquelas ondas na prainha. Tá show, valeu, brigadão. Então, a diferença deste tipo de linguagem com a anterior, que era uma linguagem jurídica lá dos advogados. Aqui nós temos a diferença de uma conversa de uma adolescente com uma pessoa mais idosa. Também tem essa variação linguística. Olha essa conversa. A Verinha é uma gata. De que raça? Eu mandei ver. E foram? Demorou. É que a condução atrasou. Tô bolado. O quê? Levou uma bolada? Povo, tu não saca nada. Hoje em dia não saco nada mesmo. Mas quando eu era jovem, sacava muito bem no vôlei e no tênis também. Então, ele não estava entendendo o que o adolescente estava falando, o adolescente não estava entendendo o que o idoso estava falando, por causa da variação linguística, por causa da idade. E também tem as variedades sociais. Aqui nós temos um exemplo bem claro
de uma música chamada Saudosa Maloca, do Adoniran Barbosa. Se o Senhor não está lembrado, dá licença de contar que aqui onde agora está, esse edifício alto, era uma casa velha, um palacete abandonado. Foi aqui, seu moço, que eu, Mato Grosso e o Joca construímos nossa maloca. É um linguajar, uma linguagem bem de vários anos. Então, maloca é uma casinha. Então, todo um linguajar bem diferente dos dias atuais.